Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 4. Baixo autoestima. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela receba uma enxurrada de encorajamento do céu, que sua autoestima seja transformada para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2. Baixa autoestima. Eu não gosto do que vejo no espelho. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3, versos 21. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Os irmãos Grimm, em Branca de Neve. Ela mexeu o braço só um pouquinho. Sentiu o chão e deixou a poeira passar por entre seus dedos. Enquanto se movia, ouvia um som, uma voz. Não estava sozinha. A voz era linda, fez com que risse e chorasse ao mesmo tempo. Vagarosamente, Eva abriu os olhos. Estava claro, tão claro que fechou os olhos novamente por um instante. A voz falou mais uma vez. Quando abriu seus olhos pela segunda vez, viu uma mão estendida. Segurou a mão e foi se levantando até ficar de pé na luz do sol. O cabelo balançava como linhas o cabelo balançava como linhas de seda. Eles andaram um pouco de mãos dadas. Ela não conseguia ver o rosto de quem a acompanhava, porque estava muito claro, mas uma grande alegria encheu seu coração e alma. Quando pararam, ela se viu olhando para um estranho. O ser luminoso pegou suas mãos e as juntou com a mão da pessoa na frente. Este a encarou e lágrimas começaram a cair do seu rosto. Ele trouxe as duas mãos dela até seu rosto e ela começou a cantar. Era o amor mais puro que já existiu. Disse então o homem: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2, versos 23. Eu mal posso imaginar como Eva era bonita. Ela era a criação perfeita de Deus, feita à sua semelhança. No texto original, em hebraico, as duas palavras imagem, selem, e semelhança, demute, estão unidas por um hífen, imagem, tracinho, semelhança, hífen, semelhança. Grande declaração. Pare e pense nisso por um instante. Deus nos deu o dom maravilhoso de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Através dos tempos, artistas e poetas tentaram capturar uma imagem de como Eva poderia ter sido. O poeta cego John Milton escreveu: ela parece absoluta e completa em si mesma. Que pensamento completo! Não faltava nada para ela, pois havia a união com Deus e seu marido. Novamente, Milton escreveu: a criação perfeita, a última e melhor. George Herbert, o poeta galês do século XVI, escreveu sobre Eva: o homem era pó refinado, mas a mulher era pó duplamente refinado. Deus criou Adão do barro, mas depois de ter soprado vida para dentro de suas narinas e de ter lhe dado alegria e energia, Deus criou Eva. Assim como nascemos de novo quando descansamos sob o sangue que escorreu do lado ferido de Cristo, também Eva nasceu da ferida do lado de Adão. Não houve dor para Adão porque ainda não havia pecado no mundo. Deus o pôs para dormir e enquanto ele dormia, Deus trabalhava. Meu filho e eu brincamos que Barry é o próximo Adão, porque ele está sempre dormindo enquanto Deus trabalha. Além de sua beleza, havia muitas coisas que marcavam Eva como única. Ela nunca foi um bebê ou uma adolescente, nunca foi filha ou irmã, nunca sentiu timidez, medo, nunca foi criticada, insegura, mal interpretada ou envergonhada, até que escolheu ouvir outra voz além da de Deus.
Ouvir aquela voz e ser seduzida por suas promessas mudou tudo, até mesmo seu nome. 3 nomes. Há 3 nomes dados à mulher de Adão. Primeiro, Deus chamou ambos de Adão. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Gênesis capítulo 5, versos 2. Os planos de Deus para os homens e as mulheres não eram simplesmente os de uma associação comum ou de brigas sobre o balcão da cozinha, mas que haveria uma união indissolúvel entre nós, uma comunhão que refletisse a natureza divina. Como nos afastamos daquele lugar de comunhão, lugar perfeito em que só havia ar entre os dois, sem palavras para dividir ou punir, apenas o amor. Adão originalmente chamou sua esposa de mulher, porque ela foi literalmente tirada dele, formada de uma de suas próprias costelas. Mas depois que comeram da única árvore que Deus lhe dissera para nunca tocar, Adão a chamou de Eva. O fato de ter mudado o nome de sua esposa foi muito significativo. Eva significa mãe de tudo que vive, ou aquela que dá vida. Nos tempos do Antigo Testamento, o nome era tremendamente importante. Ele contava sua história, declarava profeticamente quem você seria, seu caráter, seus dons, seu futuro. Por que então Adão escolheu Eva, um nome cujo significado era tão positivo? Afinal, ela não ofereceu um pedaço do fruto da árvore proibida que lhe custou tudo? Poderia ter escolhido um nome que significasse amargura, vergonha ou até mesmo morte, mas em vez disso, Adão escolheu o nome Eva. Ele não poderia ter compreendido completamente a natureza profética desse nome. Estavam prestes a ser banidos e Deus revelaria a Satanás, na presença deles, a redenção que ofereceria através da semente de Eva. Só não tinha ideia de quanto tempo levariam ou o que isso custaria ao pai. 2 árvores. Não havia sombras no Éden, não havia medo ou ameaças, nada além de alegria, riso e amor. Deus deu o mundo a Adão, levou todos os animais, até ele deixou que escolhesse seus nomes. Adão e Eva puderam comer do fruto da árvore da vida para que não morressem. O único fruto proibido para eles era o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nunca tinham pecado, não tinham ideia do que estavam prestes a fazer ou quanto isso custaria a todos nós. Eles não tinham experimentado a solidão que se esconde na escuridão. Olhamos para aquele momento e pensamos: como vocês puderam fazer isso? Como puderam trocar um mundo de perfeita paz e harmonia pelo mundo em que vivemos agora? Como puderam ser aqueles que apresentaram o pecado, as raízes de sua própria árvore genealógica, de modo que o seu primogênito, o primeiro bebê humano, se tornaria um assassino e tiraria a vida do seu segundo filho? O que fizemos? Mas eles não sabiam. Como poderiam saber o que um ato de desobediência iria custar? Nunca tinham experimentado o pecado. George Matheson, o grande teólogo e compositor de hinos escocês, disse sobre Eva: a tentação não era em si o desejo de transgredir, mas a vontade de possuir. Se Satanás tivesse se aproximado de Eva e falado para roubar da árvore, não acho que ela teria pego o fruto. Ele não disse roube, disse imagine. Exatamente o mesmo pecado que tinha custado a Lúcifer seu lugar como anjo de luz. Ele agora oferecia ao Filho e à Filha de Deus. Lúcifer queria poder e estava disposto a arriscar tudo para consegui-lo. Sua ganância tinha feito com que perdesse tudo, e agora a sua paixão era destruir tudo o que Deus amava. Uau! Deus então nos formou mulheres segundo a sua imagem e semelhança. E nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Mas, como aconteceu a exemplo de Eva, Satanás ele intenta todo o tempo nos roubar da comunhão com Deus, nos tirar do jardim da comunhão, no jardim da oração, no jardim da presença do Pai. Através de sua astúcia, através de suas ciladas, através
de seus mecanismos engenhosos e arquitetônicos para nos roubar aquilo que Deus nos confiou. Sabe, amiga, nós precisamos aprender a orar e pedir a Deus discernimento para que não deixemos Satanás roubar nada em nossa vida. Nós somos de Deus e então precisamos receber revelação da parte de Deus a respeito do propósito dele para as nossas vidas. E como é que ele revela o propósito dele? Através da palavra, através da Bíblia Sagrada, quando eu leio e então eu entendo, porque o Espírito Santo me dá esclarecimento, ou quando eu busco ajuda, talvez em comentários bíblicos, ou talvez peço ajuda a alguém que tenha já uma vivência maior de fé e pode então me ajudar a crescer na minha própria fé. Nós precisamos ser encorajadas e encorajadoras. Aproxime-se de mulheres que têm graça de Deus sobre a vida delas. Sabe, tem um ditado que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então eu quero te desafiar. Quem são os seus amigos? Não estou dizendo para você virar as costas para aqueles que não têm dado bom testemunho, bom exemplo, mas eu estou lhe afirmando, se aproxime daqueles que têm mais de Deus sobre a vida deles, aqueles que têm algo a oferecer e a ensinar. Assim como Marta, não seja como Marta, mas seja como Maria, se aproxime do Senhor, se prostre de joelhos e queira a melhor parte. Queira ouvir de Deus aquilo que Ele tem a respeito da sua vida e aquilo que Ele deseja realizar através de você. Que você seja revestida do poder de Deus, seja encorajada, seja elevada diante do Pai, para que o Pai possa te usar como sal e luz nessa terra. Sabe, quem tem que estar debaixo dos teus pés é o inimigo. Não é a tua estima. Você é o melhor de Deus. E sabe por que você é o melhor de Deus? Porque Jesus Cristo entregou-se na cruz do Calvário. Porque Deus deu tudo, o seu melhor, para te resgatar e te redimir. Você é assim pecadora, assim como eu, mas você é redimida mediante a confissão do senhorio de Jesus. E aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. É assim que você é então redimida. E Ele pode restaurar a tua história completamente. Fique firme na presença de Deus. Ele tem mais para a tua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio. Não deixe de convidar suas amigas maravilhosas que precisam se enxergar à luz da palavra de Deus como mulheres feitas à imagem e semelhança do Criador com um propósito abençoado. Um grande beijo!